Fala desenvolvedor, beleza? Meu nome é Lucas e hoje a gente está aqui para a nossa terceira aula, tá, do nosso curso de construindo uma API robusta utilizando o .NET 5 e, como prometido na aula passada, na aula de hoje a gente vai adicionar os projetos à solução e corrigir as dependências e os erros aqui. Se você perceber, eu consertei aqui meu IntelliSense, agora ele está acusando o que está sendo referenciado, o que não está sendo, tá? Se você parar aqui para perceber, ele está falando que ele não conhece domain, por quê? Porque ele não tem uma referência de domain, tá? E a gente vai fazer tudo certinho, beleza? Eu tô aqui com o meu terminal, vou até abrir ele para vocês, tá? Eu tô aqui no meu diretório .src dentro da pasta manager. Se a gente digitar dir aqui, tá? Aqui tem todos os nossos 4 projetos e se a gente der cd ponto aqui, vou montar um diretório. Se a gente digitar dir aqui, a gente tem a nossa solução, beleza? O que que acontece? A gente tem que entrar nessa pasta src, tá? E adicionar cada um desses projetos nessa solução, com o comando do .NET Click. A princípio, fazer isso é bem fácil, é bem tranquilo, tá? Como é que a gente faz? Bom, vamos lá. O .NET, ele tem um comando, tá? O .NET CLI, né? A interface de comando .NET, ele tem um comando chamado .NET Edge, tá? E o que que a gente vai fazer? Bom, primeiramente, eu entro em cada uma dessas pastinhas aqui, que tem o arquivo .csproj, tá? Então, quando a gente adiciona um projeto ou uma solução, utilizando o .NET CLI aqui, a gente tem que adicionar o arquivo, referenciar o arquivo csproj no arquivo .sln. Então, aqui a gente tem que referenciar cada csproj, ó, tem um Manager API csproj, Manager Domain csproj, Manager Service csproj, enfim, infrecore.csproj. A gente tem que adicionar cada um desses aqui na manager.sln, tá? Porque aí, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Rapidinho, eu vou abrir o arquivo do nosso manager.sln aqui com o Notepad rapidinho, só para vocês darem uma olhada, tá? Tá vendo? Ele acaba adicionando, aqui ó, tá vendo? Project, Manager API, src, tananana, e aqui ele passa um hashzinho pra gente, tá? Eu abri aqui só para vocês darem uma olhada. Então, ele acaba adicionando pra gente o arquivo csproj no arquivo de solução, tá? Eu já adicionei aqui o primeiro arquivo, que é o .api, tá? Só para testar o comando dessa vez para funcionar direitinho, para a gente não ficar enganchado que nem na outra aula, tá? Bom, como é que a gente vai fazer aqui então? Vamos lá. Aqui eu estou na pasta Manager, então eu vou entrar na src, beleza. Vou dar um dir aqui. Tem cada projeto, eu já adicionei a nossa API. Então, o próximo que a gente vai ter que adicionar é a nossa domain, certo? Beleza. Seguinte, entra aqui, ó, cd manager.domain. Entrei aqui, beleza. Se eu der um dir aqui, tem aqui bin, a pasta entities, a pasta validators, e aqui o nosso arquivo .csproj, beleza? O comando que a gente vai digitar vai ser esse carinha aqui, ó. .NET, SLN, aí a gente vai falar para ele onde é que está a solução. Então aqui a gente voltou 2 casas, tá vendo? Voltou 2 diretórios, 2 pontinhos aqui voltou 1, 2 pontinhos aqui voltou 2. Por quê? Porque a gente está na pasta de domain. Então, ó, a gente voltou para o CSRC e voltou para Manager, que é onde está o nosso arquivo de solução. Voltou 2 casas, tá? O ponto, barra invertida, em qualquer terminal, ou pelo menos na maioria dos terminais que você for utilizar, tem essa função, beleza? A gente voltou 2. O adds é para indica que ele vai adicionar alguma coisa e a gente fala o que, que a gente vai adicionar. Tá vendo que aqui, aqui no caso está manager.api, no nosso caso, tá vendo? Manager.domain. Então vamos lá, manager.domain.csproj, que é o arquivo que está aqui no nosso diretório. Então aqui ele vai adicionar esse arquivo csproj na nossa solução. Apertando Enter, projeto domain.csproj foi adicionado à solução. Beleza? Sem preocupação, tranquilo, é um comando bem tranquilo, é um comando bem fácil, tá? Provavelmente cortou um pouquinho do comando para vocês, por causa da câmera, mas eu vou colocar ele aqui para vocês. A lista com os comandos está aqui embaixo, tá? Então não se preocupa, Lucas, eu não enxerguei algum comando. Fica tranquilo, a lista com os comandos está embaixo, tá? Sem preocupação. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui meu terminal mais para cima, que aí vocês conseguem enxergar direitinho, beleza? Então, vamos lá. Agora a gente precisa adicionar, opa, deixa eu só fechar aqui, o nosso outro projeto, o nosso manager.service, ok? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos voltar para a nossa pasta raiz, cd.ponto, voltou para a pasta src, e vamos entrar aqui, ó, cd
Já adicionamos a API, já adicionamos o domain. Vamos adicionar a terceira, que é service. Entramos em service, beleza. .NET SLN, volta duas casas, 2, ponto manager, indica qual solução você quer adicionar ao projeto, indica qual projeto você quer adicionar. Aqui, a gente só apaga, troca por services, tá? Então, comando completo fica aqui, tá? Beleza? Dê Enter. Lembrando, o arquivo com todos esses comandos vai estar aqui na descrição. Eu vou criar um arquivo certinho com todos os comandos para você não ficar procurando ou ter que ficar voltando o vídeo, tá? Fica bem mais fácil se você tiver todos os comandos em mãos, é bem mais fácil, beleza? Bom, adicionamos o service, voltamos mais uma casa, e aqui o processo é o mesmo, tá? O processo é o mesmo. Entrar no quarto projeto, beleza? E aqui só trocar para ponto .infra. É o mesmo comando, tá? O mesmo comando. Deixa eu só tentar arrumar aqui o terminal rapidinho. Pronto, assim fica melhor. Assim dá para enxergar, né? Vamos lá. Beleza? Aqui é a ponto .infra, né? Beleza, adicionamos a ponto .infra. E por fim, o nosso ponto .core. Ponto .csproj, tá? Beleza? Opa, desculpa, tem que voltar um diretório. Não se esqueça. cd ponto ponto. E cd, vamos entrar aqui na core. Beleza? Aí a gente adiciona a core aqui. Fechou, adicionamos a core. Fechou, todos os projetos foram adicionados à solução, tá? Se a gente for, como eu falei, abrir o nosso arquivo de solução, inclusive eu vou fazer o seguinte, cd ponto ponto, cd ponto ponto. Eu vou dar um code ponto aqui, que é para ele abrir o Visual Studio Code nesse diretório, tá? Aqui eu abri uma outra instância do Visual Studio Code. Beleza, vamos lá. Aqui eu abri outra instância do Visual Studio Code, tá? Não é a mesma, só para mostrar para vocês, vocês não precisam fazer essa parte, que aqui ele adicionou todos os projetos da minha solução. Aqui é o meu arquivo .sln, né? Meu arquivo de configuração. E ele adicionou 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 projetos que a gente tinha dentro de uma solução. Tá? Dentro de uma solução e passou um hash para cada um desses projetos, tá? Esse hash é gerado automaticamente, não sou eu que informo. E aqui são todos os arquivos de configuração e debug, enfim, da solução, tá? Essa parte aqui eu não vou mexer e você também não precisa mexer, beleza? Bom, vamos voltar agora para o nosso projeto. Bom, agora que a gente já referenciou todos os nossos projetos à solução, aí o meu IntelliSense voltou a funcionar, a gente vai ver o que está acontecendo de errado aqui, tá? A gente vai tá dando uma olhada para ver o que está de errado. Bom, primeiramente, vamos lá, o create está ok, o update está ok, o remove está ok, o get está ok. Ele só está dando um erro aqui, que daqui a pouco eu vou dar uma olhada, tá? Ah, tá, é porque a ponto .domain aqui eu não consegui referenciar corretamente, então tá tranquilo. Esse ID ele não conhece porque eu ainda não referenciei a ponto .domain lá em cima, tá? E aqui é a mesma coisa. Então, vamos lá. Primeiramente, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso adicionar o projeto de domain, tá vendo? Que contém essa entidade base. Aqui ele não faz, aqui ele não faz ideia do que seja base, mas base está aqui. Se a gente olhar aqui na esquerda, ele não faz ideia, então a gente tem que adicionar. E para isso, a gente utiliza o seguinte comando no nosso terminal. O comando para a gente adicionar um projeto ao outro é .NET Edge. Ah, peraí, só um detalhe. Para ficar mais fácil, vamos fazer o seguinte, tá? cd, vamos entrar no projeto que a gente quer adicionar. Então, a gente quer adicionar alguma coisa aqui no projeto de infra, tá? Então, .NET Edge. Vou pegar o .csproj dele, tá? .csproj reference, tá? Aqui a gente vai colocar barra invertida e o domain. Aí a gente coloca aqui, ó, manager.domain.csproj, tá? Então, vamos lá, recapitulando o comando. .NET Edge, para informar que a gente vai adicionar alguma coisa. Manager.infra.csproj é o projeto que irá ser, é o alvo, né, para ser adicionado. Então, a gente está falando aqui, o projeto de infra vai referenciar o projeto de domain, tá vendo? E quando a gente apertar Enter, tá? Ele vai falar a referência taranã, foi adicionado ao projeto. Se a gente vier aqui, tá vendo que os errinhos sumiram, estão todos ok.
E a nossa classe base está funcionando tranquilo, tá? Por quê? Porque a gente adicionou. Então, o projeto de infraestrutura referenciou o projeto de domínio. Então, agora ele consegue ter conhecimento da nossa classe base, dos nossos validators, enfim, tudo que ele precisa, agora ele tem conhecimento. Outra coisa que quebrou aqui, e por que que quebrou, tá? Duas coisas, não está usando o Assistant Threading Tasks, tá? Para aqui, para o task. Outra coisa, não está usando o domain.entities para poder utilizar a classe user, que está aqui no nosso domain. E por fim, Assistant Collections.generic, que é para poder utilizar tipos genéricos, né, listas e tudo mais. Beleza? Ele não estava referenciando e agora ele está. E por fim, a gente também tem que fazer isso aqui no nosso repositório, tá? Tem que referenciar o user, tem que referenciar o user repository, tá? A interface que está aqui na nossa pasta de repositórios. Não, desculpa, a interface que está aqui na nossa pasta de interfaces, tá? Aqui ele vai reclamar que não está implementando a interface, mas é por causa disso aqui, tá? A gente vai adicionar o infra.context. Aqui também tem que utilizar o system.threadingtasks, tá? E aqui ele fala que ele não conhece users. Por quê? Porque a gente não mapeou users ainda. Lembra que eu falei que nessa aula a gente ia mapear? Então, por enquanto, o que a gente já fez? A gente arrumou aqui as nossas dependências, adicionou os projetos na solução, tá? E agora a gente vai criar o mapping, tá? Da nossa entidade, né? Aqui da nossa entidade user, tá? A gente vai criar o mapping dela. Então, a gente vai fazer aí o D para da propriedade aqui na classe para a propriedade lá no banco de dados utilizando o fcore, beleza? Vamos lá fazer o nosso mapping da nossa entidade para nossa tabela lá no banco de dados que a gente vai criar, tá? Bom, vamos vir aqui e vamos adicionar uma nova classe chamada userMap.cs, tá? Aqui na nossa pasta mappings, beleza? Então vamos lá, namespace manager.infra.mappings, beleza? Public class user map. Beleza, a nossa classe user map está aqui, mas a gente precisa adicionar algumas coisas nela ainda, tá? A gente precisa adicionar o iEnt type configuration, que é para indicar que ela é uma classe de configuração do Entity Framework, tá? Tá vendo que ele pediu para mim adicionar o Entity Framework Core. Para aparecer essa opção para vocês é só digitar Ctrl ponto, tá? Que ele já mostra a opção para vocês. E aqui no User eu tenho que também referenciar onde está esse User, que no caso está aqui no nosso projeto de domínio, beleza? E aqui ele vai reclamar porque a gente precisa implementar a interface. Então a gente implementa e ele implementa o método configure para a gente, passando esse builder. Esse builder aqui, quem vai gerenciar tudo isso é o Entity Framework. Então a gente não precisa ter toda essa preocupação e tudo mais. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Aqui é como a gente vai configurar as coisas lá no nosso banco de dados, tá? Então a gente, como eu falei, é o mapping, é o map da nossa propriedade aqui para nossa propriedade lá no banco de dados. E isso, a princípio, é bem tranquilo de fazer. Bom, galera, beleza. Para a gente construir agora o nosso mapping, né, que é o depara da tabela usuário para a classe usuário, né, a tabela no nosso banco, a classe no nosso sistema, a gente precisa instalar alguns pacotes, tá? E é aqui que vai interferir a mudança de banco, tá? Então presta bastante atenção. A gente vai adicionar, tá? Então, para isso a gente precisa do comando .NET add package Microsoft soft.entity framework core.sql server, beleza? Esse aqui é o pacote do Entity Framework Core do SQL Server aqui para o .NET Core, beleza? A gente adicionou ele. Lucas, e se eu estiver utilizando MySQL, se eu estiver utilizando Postgres? Então, para o MySQL, o pacote é esse aqui. É o pomelo.entframework.core. É esse cara aqui, tá? Lucas, e se eu estiver utilizando o Postgres? Beleza. Se eu não me engano, é NPG SQL. Dá uma pesquisada aqui. Tá aqui, ó. npgsql.entframeworkcore.postgresql. Se eu estiver usando o Oracle, tá? Vem aqui no site da Nugget, tá? No portal deles, que você vai ter todos os pacotes, todas as versões e ainda vai ter o comando para adicionar, tá? Então, aqui, ó, oracle.manageddataaccess.entframework core entframework, aqui é para o .NET Full, mas provavelmente para aqui para baixo tem aqui, ó, oracle.entframework core, tá aqui, ó. Beleza? Você consegue instalar ele tranquilamente, tá? Bom, no .NET 5, na data que eu estou gravando, alguns podem não ter ainda o pacote, pode ter
até para o .NET 3. Até porque eu estou gravando logo em seguida do lançamento do .NET 5 oficialmente. Então alguns podem não ter. Aqui o da Oracle você pode ver que está na 3.19, tá? Então eu recomendo você fazer o downgrade do seu projeto, que é bem simples, e aí você instala os pacotes na versão 3. Lucas, como é que eu faço downgrade do meu projeto? Vou ter que reescrever tudo de novo? Não, calma. É o seguinte, você vem aqui no .csproj, tá vendo aqui? Ele está em .NET 5.0. Você escreve netcore app 3.1 ou 3.0, tá? E salva esse arquivo. Ele vai atualizar e todos os pacotes que estiverem aqui, você vai ter que trocar a versão, tá vendo? Version 5.0.1, version tananana, você vai ter que trocar. Beleza? Eu não vou fazer isso porque o pacote que eu preciso já tem na versão 5, né? Que é o do SQL Server, então eu não preciso trocar. Beleza? Tranquilo até agora. Outros pacotes que a gente vai precisar, tá? Opa, desculpa, troquei aqui. Vamos lá. Vou dar um CLS aqui para limpar o terminal. E outro pacote que eu vou precisar é o Microsoft.entframeworkcore.design. Tá? É um pacote que vai ajudar a gente aí a desenhar o mapping, tá? Beleza, adiciono aqui tranquilo. Se eu vier aqui no .csproj, ele tá por aqui. Aqui, ó, achei. Tá? E o último que eu vou precisar, deixa eu limpar. Opa, deixa eu limpar aqui o terminal, tá? CLS. O último que eu vou precisar é o .tools, tá? Que esse cara aqui ajuda a gente na hora das migrations, tá? .tools, ele vai adicionar o projeto aqui pra gente, beleza, adicionou, e é isso. Agora se a gente for aqui na nossa classe userMap, digita builder.toTable, ó, tá vendo? Antes, sem esses pacotes, você não tinha a função .toTable, tá? Se eu não me engano, ele é do .design, tá? Do pacote Microsoft Entity Framework Design. Agora aqui, a gente consegue fazer o mapping perfeito da nossa tabela lá no banco, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, toTable, coloca user, o nome da tabela vai ser user, tá? A gente vai informar a chave primária, então builder.hasKey, tá? E vai falar que vai ser o ID. Lucas, como é que ele já sabe que é na tabela usuário? Aqui em cima, ó, tá vendo? Entity Configuration, a gente já tá falando que essa aqui é uma classe de configuração do Entity Framework, tá? E essa configuração vai ser para a classe User, tá? A gente já informa isso aqui para ele aqui em cima, nessa herança. Ele consegue pegar todos os métodos aqui no configure, porque isso aqui são métodos de extensão, tá? São métodos de extensão. Então, vamos lá. Agora a gente vai mapear a propriedade de. Lucas, a gente não informou que ele é uma chave primária? Sim, mas a gente precisa falar o tamanho do campo e se ele vai ter auto-increment ou não, porque às vezes a sua chave primária pode ser um guide, tá? Então, ou uma cadeia de caracteres, enfim, tá? Então vamos lá. Builder.property x, a gente vai falar de novo que isso aqui é para ID. A gente vai falar use identity column, tá? Vai falar que ela vai ter um auto-incremento, tá? Isso aqui no MySQL seria, no caso, um auto-increment, tá? Aí você dá uma pesquisada para ver como que é no MySQL, tá? Porque isso aqui muda, tá? Se eu não me engano, ponto use auto-increment column, tá? Vamos lá. Ponto res column type, a gente vai informar agora o tipo da coluna lá no SQL. E aqui é SQL, galera, então eu deixo sempre em letra maiúscula, tá? Vou deixar em big int porque o campo aqui é long, tá? Aqui, no caso, se eu for na minha classe user, o campo aqui na classe basic fica o ID, o campo aqui é long, então aqui no mapping eu vou deixar como big int, que é o equivalente lá no SQL, tá? Vamos lá, builder.property, eu vou mapear aqui o nome, e o resto eu vou copiar para vocês para economizar até tempo, tá? Mas se é a primeira vez que você está fazendo um mapping de propriedades no Entity Framework, eu recomendo você escrever para você fixar bem os conhecimentos sobre isso aqui, tá? Bom, agora eu estou mapeando o campo nome, tá? O nome, eu vou querer que ele seja required, né? Então o cara não vai poder criar um usuário no meu banco de dados sem mandar o nome. Ele vai ter um has max length, vai ter um tamanho máximo de 80 caracteres. Ele vai ter um has column name, né? O nome da coluna lá no banco vai ser name e has column type, que é o tipo da coluna lá no banco, vai ser de varchar de 80, tá? Varchar de 80, beleza. Lucas, o que está acontecendo aqui? O que você consegue ler? Ele precisa ser requerido, ele vai ter um tamanho máximo de 80, o nome dele lá no banco vai ser name e o tipo da coluna vai ser 80, sem segredo nenhum, tá? Eu vou copiar aqui o mapping para as outras duas propriedades, que é senha e e-mail, tá? Como eu disse, recomendo você pausar o vídeo aqui agora e escrever tudo isso aqui para você poder fixar bem. Eu não vou escrever para economizar tempo, beleza?
Então, vamos lá, aqui, ó. O builder tá feito, tranquilo. E o builder do e-mail, tranquilo. Bem parecido, é quase igual, só muda o tamanho do campo, tá? E o tamanho máximo aqui da propriedade. Beleza, Lucas. Tenho aqui o meu mapping feito. O que que eu preciso fazer agora? Agora, para finalizar, a gente vem aqui no context, tá? E você adiciona esse construtor aqui, tá? Public, manager context, db context options, manager context options, passando para o base options. Para onde isso aqui vai passar? Para o db context, tá? Lucas, por que eu preciso desse construtor? Porque a gente vai receber a nossa conexão com o banco, né? No caso, o nosso DB context, a gente vai receber via injeção de dependência, que o próprio ASP.NET já vai prover para a gente. Então a gente precisa desse construtor, tá? A gente, para fazer a migrations, precisa de um construtor um pouquinho diferente, que eu já vou colocar ele aqui para vocês. Mas antes, deixa eu continuar explicando o resto. Eu vou falar que isso daqui é uma tabela no banco de dados. Então, qualquer pessoa que for acessar o meu contexto vai utilizar lá context. Aí vai ter a propriedade user. Aqui eu informei que existe um dbset, tá, de user. Eu informei que tem uma tabela da classe user. E como é que ele vai saber a configuração dessa tabela? Nesse método aqui embaixo, public override void on model creating model builder, eu estou aplicando a configuração, tá vendo? Builder.apply configuration new user map. Estou passando o user map que eu acabei de realizar, tá? Então, quando o cara acessar aqui, por exemplo, no nosso user repositório, context.users, ele já vai saber que é naquela propriedade. Antes da gente fazer isso, estava vermelhinho aqui, agora não está mais. Tá? Eu dei uma acelerada, mas pausa o vídeo, dá uma olhada no código, acessa o repositório aí no GitHub, que eu tenho certeza que você vai conseguir entender tranquilo. Essa parte de mapeamento do Entity Framework, ela é bem tranquila, tá? Eu vou só arrumar os espaços aqui, porque eu tenho um pouquinho de toque, tá? Beleza, perfeito. Lucas, meu mapping já está feito, minha classe de contexto já está feita, o que que eu preciso fazer agora? Bom, eu vou colar aqui um trecho de código para vocês, tá? Que eu recomendo você também parar para copiar. E esse trecho de código aqui, a gente só vai utilizar isso aqui agora para realizar nossas migrations, tá? Então, vamos lá. Aqui, deixa eu só arrumar aqui, Options Builder. Bom, aqui tá Options Builder porque o nome aqui em cima tá Options Builder, tá? Mas aqui é Options Builder. Bom, aqui eu tenho uma string de conexão, tá? Então, isso aqui é uma string de conexão com o meu banco de dados. Inclusive, o nome aqui tá errado. Deixa eu abrir o meu SQL Server aqui para pegar o nome certo do banco de dados que eu vou realizar as migrações, tá? Então, aqui é uma string de conexão. Lucas, como eu pego uma string de conexão? Tá? Então, vamos lá. Existem formas de você conseguir pegar isso daqui. A forma mais simples que eu acho é você entrar nesse site aqui, ó, String Connection. Tá? É um site que ele tem um monte de string de conexão, tá? Bem fácil para você. Aqui, vou colocar ele na tela para vocês. Então, aqui dá para você selecionar até o banco de dados que você quer. Vou vir aqui em SQL Server, tá? E aqui, o mais básico, o standard, é essa conexão aqui, tá? Tem conexão trusted, tem conexão a uma instância do SQL Server, tá? A que a gente está utilizando é essa, tá? É essa. É basicamente uma dessa um pouco adaptada. Aqui tem até como você escolher a versão do SQL Server. Então, se você clicar aqui, ó, no 2019, ele vai mostrar os tipos de conexão do 2019, tá? E isso aqui, no caso, é relacionado ao SQL Server. Lucas, estou usando uma SQL. Como eu pego a conexão? Simples. Vem aqui, procuro o seu MySQL por aqui, que agora eu não vou parar para procurar, mas ele está aqui no meio. Acessa o link do MySQL, aqui eu achei, e aqui vai estar. O do MySQL é mais simples de todos, tá? É Server Database UID e PWD. É bem simples. Enfim, é bem tranquilo. Esse site aqui vai estar na descrição. Se você dar uma olhada, ele vai estar aí. Bom, voltando. O banco de dados que a gente criou ontem, se eu não me engano, foi esse daqui, ó, Manager API, tá? Eu vou só dar um rename aqui para poder copiar o nome dele. E aqui no nosso código eu vou colocar aqui, ó, Manager API, beleza. Então aqui eu tenho esse trecho de código que eu só vou utilizar aqui, tá? Esse onConfiguring, essa instância do banco de dados, essa string de conexão, eu só vou utilizar agora para gerar as nossas tabelas lá no banco de dados, só na nossa primeira migration. E quando a gente precisar gerar outras migrations, preciso gerar outra, utilize isso aqui, tá? É bem tranquilinho, bem tranquilo mesmo, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui o nosso terminal, vou puxar meu terminal aqui para cima, tá?
vou entrar no projeto que eu quero realizar as migrações, tá? As migrações nada mais são que pegar o mapping daqui e mandar lá para o SQL Server, tá? De uma forma simplista, de uma forma geral, é isso. A gente vai migrar a nossa configuração daqui para o SQL Server. Tanto é que se eu abrir meu banco aqui e abrir a pasta Tables, aqui do lado esquerdo vocês estão vendo que não tem nada, tá? Beleza, galera. Se vocês estiverem pelo VS Code, tá? E usando o .NET CLI, para criar a primeira migration, vocês vão precisar de instalar um pacote global do Fcore, tá? Você vai precisar fazer isso uma vez, que é esse aqui, .NET Tool Install, traço global aqui para informar que isso vai ser para todos os projetos, tá? .NET EF, menos version, a versão do seu projeto. Aqui no meu caso está na 5.0.1. Se você estiver fazendo na 5.0 que nem eu, 5.0.1. Se você estiver fazendo na 3.1, 3.100, se eu não me engano. Tá? 3.100.0, um negócio assim, beleza? Dando um Enter aqui, aqui ele vai informar que já está instalada, porque eu já tenho instalado na minha máquina, beleza? Depois disso, você digita aqui .NET EF Migrations ADD Initial Migration, tá? Lucas, por quê? Vamos lá, vamos entender esse comando. .NET vai utilizar o .NET CLI. EF significa que você vai utilizar o pacote do Ent Framework, tá? Migrations, você está informando que você quer manusear uma migration, tá? No caso, não é necessariamente adicionar, você pode estar querendo remover, atualizar, enfim, tá? O add, aí sim você está informando, eu quero adicionar uma migration, e aqui a initial migration, tá? Aqui ele vai dar uma build no projeto, então se o seu projeto não estiver compilando, ele não vai conseguir criar migration, tá? Certifique-se de que está dando o build certinho, inclusive o meu tá falando aqui, ó, build failed, use .NET build to see the errors, então vamos lá, .NET build, para ver os erros. Vamos ver onde está errado. Beleza. Aqui ele fala que iCarable não contém uma definição para as, no tracking. Tá. No arquivo user-repository.cs. Então vamos lá. Bom, vamos lá. O problema que estava dando para mim, ele estava falando que aqui em cima tá que eu não consegui utilizar o as no tracking. Porém, eu abri o arquivo e o IntelliSense informou que está tudo certo, que está aqui. O que eu faço nesses cenários, galera? Eu dou um .NET Clean, tá? Cadê o comando? Deixa eu achar ele aqui em cima, tá? Um .NET Clean, porque às vezes ele está utilizando DLL antiga, está utilizando DLL de cache. Dá um .NET Clean, ele vai limpar o projeto para você. E aí eu dei .NET Build novamente, e aí sim ele conseguiu compilar, zero avisos, zero erros e tudo certinho. Com isso feito, aí a gente consegue agora utilizar o .NET EF Migration ADD Initial Migration. Por quê? Porque agora o nosso projeto está buildando, está compilando, está tudo certinho. Como é que eu sei isso? .NET Build, ele vai fazer o build do projeto, compilação com êxito aqui embaixo, beleza? Vou limpar aqui o terminal. E a gente dá um .NET EF Migrations ADD Initial Migration. Agora sim a gente consegue adicionar nossa primeira migration, tá? Ele vai dar o build vai ter feito com sucesso, e aqui ele vai falar, se você quiser remover esta ação, esta migration, você usa EF Migrations Remove, e ele funciona como pilha, tá? First in, last out, ele vai sempre remover o elemento do topo da pilha, beleza? Se você notar aqui na sua pastinha aqui do lado, Migrations, ele criou um initial migration.cs, tá? Com as suas configurações de tabela. Aqui é o ponto designer, tá? E, por fim, isso aqui é um arquivo de snapshot. Esse aqui, se eu não me engano, ele só cria um, tá? Um inteiro, e ele vai crescer ao longo do tempo. Beleza? Então, todas as suas migrações vai ficando aqui. Eu recomendo você não mexer nesses arquivos, porque, como eu falei, é uma pilha. Se você mexe em alguma coisa dessa pilha, esse arquivo vai ficar desfalcado. E se você precisar remover ou adicionar alguma coisa em cima dele, pode acabar dando um erro. Então, não mexa se você não tiver um conhecimento um tanto quanto interessante sobre migrations, beleza? Bom, beleza, agora que a gente já tem a nossa migration criada, a gente precisa fazer refletir isso lá no banco, tá? Se a gente der uma olhada aqui, o nosso banco de dados está vazio, nossas tabelas estão vazias, vou até dar um refresh aqui para vocês darem uma olhada, mas aqui no projeto a migration está criada, tá? Se você dar uma olhada aqui, a initial migration está criada, beleza? Bom, como é que a gente faz para poder refletir isso lá no banco? É um comando simples, .NET EF database update. Fazendo isso, ele vai refletir, vai fazer o build da nossa aplicação de novo e vai aplicar a nossa initial migration. Agora, se a gente vier aqui, dar um update aqui, um refresh, ele criou um .NET EF Migrations History. Então, se a gente selecionar aqui o top mir rows, tá? Ele vai selecionar aqui uma tabela
com as nossas migrations, tá? E a versão do produto, aqui ele pega a versão do framework, tá? Isso aqui é o histórico de migrações, então se a gente tivesse 200 migrações, estariam todas aqui. E aqui a nossa tabela user, que não tem nada, tá vazio, mas reflete exatamente o que a gente criou lá. Se a gente pegar aqui e abrir o columns, tá? Vou até aumentar aqui para vocês darem uma olhada. Enfim, aqui, tá? Vou estar circulando com o mouse. Tá vendo aqui, ó, o ID, begint, not null. O nome, varchar, not null. E-mail, varchar, not null. Password, varchar, not null. Exatamente o que a gente mapeou lá atrás, beleza? Bom, nossa tabelinha está aqui e vamos brincar um pouco mais com as migrations para poder entender melhor? Vamos lá, então. O que acontece? Vamos vir aqui na User Map e vamos supor que não gostei do nome ter 80 caracteres, achei muito, quero colocar para 50, tá? Então, você muda aqui para 50, has max length de 50 e o tipo para varchar de 50. Para adicionar os migrations é o mesmo comando, tá? Aqui, ó, .NET migrations add, aí a gente coloca um novo nome para migration, update name length, tá? É GTH, se eu não me engano. Beleza? Sempre eu confundo GTH e GHT. Eu sempre confundo. Se tiver errado, inclusive, me desculpa. Bom, ele criou aqui outra migration, tá? Agora, se você abrir aqui a pasta de migrations, tá? Update name length. Update name length. E a gente pode utilizar .NET F database update para isso refletir lá no nosso banco de dados. Beleza? Mesmo comando. Galera, detalhe importante, quando vocês forem aplicar migration, não esqueça de salvar o arquivo aqui, tá? Porque eu acabei fazendo a migration, se você entrar aqui no ponto designer, esqueci de salvar o arquivo. Então, ele deu um update de um total de 0 coisas, tá? Porque eu não salvei o arquivo. Mas, vamos colocar aqui, tá? .NET F Migrations, aliás, .NET F Migrations Add, update name length 2, tá? Porque agora sim, realmente, eu salvei o arquivo. Beleza, ele vai buildar minha aplicação aqui. Deixa eu só aumentar aqui para vocês. Ele buildou minha aplicação e ele vai falar aqui, ó, isso aqui pode resultar numa perca de dados. Por quê? Porque quando você reduz um tamanho de campo, se algum campo tiver mais de 80, ele vai cortar aquilo ali no meio, até os 50 que eu informei aqui, entendeu? E aí, se você quiser remover essa migration, é F migrations remove, tá? Aqui ele só está mexendo nas migrations. Ele só vai refletir lá no banco quando a gente dá um EF, na verdade é um .NET EF Database Update, tá? Ele só vai refletir lá no banco quando a gente dá um .NET EF Update Database. Ele vai fazer isso. Se a gente vier aqui agora no nosso banco de dados e aumentar o columns, o name virou varchar de 50, não é mais varchar de 80, tá? Eu vou arrumar isso porque não quero assim, foi só para mostrar as migrações de vocês. E Lucas, como é que eu corrijo uma migration que eu já apliquei no banco de dados? Bom, a única forma de você corrigir isso, né, a forma que o .NET passa para você, é você criando. Se você já aplicou essa migration lá no banco de dados, você precisa criar outra migration para poder corrigir se alguma coisa estiver errada e tudo mais, tá? Então certifique-se sempre de estar colocando migrations corretas, não tá mexendo em nada, nem perdendo nenhum dado. Beleza? Bom, é simples. To less characters. Pronto. Beleza. Vou adicionar aqui uma nova migration chamada update name length to less characters, para menos caracteres, né? Vamos lá. Vai ter outra migração. Deixa eu aumentar aqui para vocês. E, de novo, comando .NET F database update, para ele atualizar para mim. E, de novo, eu esqueci de salvar o arquivo. Que beleza. E ele vai aplicar um total de 0 coisas para mim. Olha que legal. Então, vamos fazer aqui de novo, tá? 2. E, por fim, o update correto com o arquivo salvo, tá? Beleza? A pasta de migration realmente fica com um monte de arquivo. Isso aqui é normal, tá? Não se preocupa, isso aqui é lotado mesmo. E se a gente for ver aqui agora, vamos dar um refresh de novo. E se a gente for abrir aqui, depois do refresh, vai estar name varchar 80 de novo. Então a gente entende um pouco aí das migrations, quebra um pouquinho a cabeça, mas tá certinho agora, beleza? Bom, a nossa camada de infraestrutura agora está pronta. Está pronta para ação, já está 100%, já está show, beleza? Tá tudo certinho. Vou vir aqui, vou criar um novo terminal aqui só para dar um
.NET Build aqui na nossa camada 2, tá? .NET Build. Vou entrar na camada de domínio. Eu vou dar um .NET Build. Compilou perfeito. Beleza. Vou limpar aqui o terminal. Vou entrar na camada 4 de infraestrutura. Vou dar um .NET Build para ver se está tudo tranquilo. Tudo tranquilo, compilou com êxito. Então, perfeito. Nossas duas camadas aqui de infra e a nossa camada de domínio tá show. Beleza, agora eu quero fazer mais uma coisa antes, tá? De finalizar aqui a aula, que é a única coisa, na verdade, que vai ter aqui na nossa camada de core. Não vai ter muita coisa além disso, tá? Aqui na nossa camada de core a gente vai adicionar uma nova pasta chamada exceptions, tá? E aqui eu vou adicionar um new file, vou chamar de domain exception.cs, beleza? Bom, ele vai estar aqui, o arquivo de exceção de domínio, isso aqui poderia estar no domínio, tá? Mas é que como eu falei, eu vou seguir uma lógica de que a camada de API só vai ter acesso à camada de services, né? Só vai se comunicar com a camada de services através de DTOs, né? Data Transfers Objects, mas isso a gente vai estar dando uma olhada na próxima aula, tá? Na qual a gente vai estar construindo as services e, por fim, a gente vai estar construindo a nossa API e vendo tudo isso aqui rodando de verdade, tá? De verdade, beleza? Bom, aqui é bem simples, tá? Namespace, vamos lá, manager.core.exceptions, beleza? Public class domain exception. Aqui, opa, coloquei um S a mais, aqui ele ficou com um L a mais, então deixa eu só dar um rename aqui rapidinho, beleza? Tá, aqui é bem simples, ele vai herdar de exception, exception, que é uma classe da system.link. Então vamos lá, using system.link, não, desculpa, que é uma classe da system. Tá? Então, ele herda de exception, tá? Que é a classe de exceção padrão, que ela vem da system. Aqui meu IntelliSense deu uma bugadinha de novo de leve, mas já que ele volta, tá? E aqui ele vai conter algumas coisinhas que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Eu vou copiar e colar o código que vocês vão entender melhor, beleza? Vamos lá, é o seguinte, aqui eu tenho uma lista interna de erros, que como eu falei, vai refletir esse cara aqui. Tenho dois construtores, eu tenho um construtor vazio, posso lançar uma exceção dessa vazio. Eu tenho um construtor que recebe a mensagem de erro em uma lista de erros, tá? Eu recebo aqui. Tenho uma exceção que eu posso receber somente a mensagem, que isso aqui já existe aqui na exception base. E tenho um construtor que recebe uma inner exception, né? Uma exceção dentro de uma exceção, que existe já aqui na classe exception. Agora eu não consigo ir nela porque minha IntelliSense deu uma bugada, mas enfim. Essa exceção aqui, ela vai ser específica de domínio. Então, o que a gente vai fazer aqui na nossa entities, tá? Na nossa user, a gente vai fazer o seguinte: em vez de lançar uma exception, a gente vai lançar uma domain exception. Ele vai reclamar porque eu tenho que fazer a referência do projeto, mas fica tranquilo. E aqui, em vez de eu concatenar, eu passo vírgula, porque agora eu recebo a lista, agora eu não quero juntar mais essa mensagem com o erro. Agora eu recebo a lista de erros lá no meu construtor da domain exception, beleza? Então, fechou, o construtor agora recebe uma mensagem e uma lista de erro. Aqui ele está informando que ele não conhece, porque eu não referenciei a core. Para a gente encerrar aqui, né, e para ele parar de dar essa reclamada, a gente precisa referenciar o nosso core aqui na nossa domain. É bem tranquilo, tá? Terminal, new terminal. Aqui a gente coloca .NET, add, a gente informa o carinha aqui, peraí que eu já passei, a domain, imanager.domain.csproj, e esse cara, reference, tá? Ele vai referenciar o nosso core, tá? Então, manager.core.csproj. Então, o domínio, nossa classe de domínio, vai referenciar nossa classe core, né, nosso núcleo compartilhado. Aí ele vai falar que a referência foi adicionada ao projeto. Beleza, galera, só corrigindo, aqui falta vocês darem using na collection generics aqui, tá? Ctrl ponto, que aí ele já vai aparecer o using para vocês. E aqui na classe de user, vocês têm que dar o using.manager.core.exception, que é a namespace aqui da exceção de domínio.
E aqui embaixo você não vai lançar mais uma exceção, você vai lançar uma exceção especializada, tá? Agora você recebe aqui você lança uma domain exception, que vai ter um tratamento totalmente diferente de uma exception comum, tá? E, como eu falei, no construtor dela, agora a gente não concatena, né? A gente juntava alguns campos, estão em várias, tananana, mais o primeiro erro. Aqui agora a gente tem uma forma de gerenciar os erros, tá? A gente tem um construtor que a gente recebe com uma lista de erros, inclusive, isso aqui não é uma lista, é um iReadOnly collection, deixa eu só corrigir aqui, tá? Então, a gente recebe esta lista de erros e passa essa lista de erros aqui para exceção. Como eu falei, exceções de domínio vão ser lançadas com muito menos frequência do que exceções na API. E isso a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Eu sei que essa aqui pode ter sido uma das aulas mais complicadas e mais difíceis, porque a gente mexeu com a parte de F-Core, a gente mexeu com a parte de um pouquinho de domínio, de modelagem, de mappings. Então, o que eu recomendo? Volta essa aula, assiste de novo, pratica até o projeto dar certo. Lucas, estou com dúvida, estou travado, já assisti as aulas 2, 3 vezes, não consigo sair daqui do ponto que eu tô. Tem o meu e-mail aí embaixo, tem meu LinkedIn, tá? Você consegue aí me contatar por essas redes tranquilamente e manda sua dúvida, manda sua mensagem, eu vou te responder. Finalizando aqui, galera, a nossa terceira aula, vou abrir só um terminalzinho. Vou entrar em cada projeto, né? Então, vou entrar aqui no projeto da API, vou dar um .NET Clean para limpar o projeto, .NET Build, beleza? Fechou, buildou tranquilo. Vou limpar, vou fazer a mesma coisa para todos os projetos, tá? Provavelmente eu acelere o vídeo nessa parte, porque é uma coisa maçante, então eu vou dar uma acelerada, mas é o mesmo comando para todos os projetos, beleza? Beleza, limpei todos os projetos estão limpos, todos os projetos estão rodando, tá? Então, falta a gente agora criar o nosso service, que é bem simples, tá? Criar a nossa camada de API. Tá? Então, lembrando, esse curso aqui a gente está construindo uma API um pouquinho mais complexa, a gente está abordando muita coisa e a gente tem um tempo mais reduzido, tá? Que o comum. Então, por isso que eu digo, assista a aula de novo, você vai entender. Se você não entender da primeira, você vai entender da segunda, da terceira. Tá travado realmente? Me chama lá no e-mail, me chama lá no LinkedIn que eu vou te ajudar, beleza? Espero que você tenha gostado. Um abraço e até mais.